também acontece a mesma coisa. Olá, leitores! Bem-vindos a esta série de entrevistas com escritores catarinenses. Este evento tem o apoio da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, através da Lei de Incentivo à Cultura, e visa promover a literatura local, estimular a leitura e evidenciar os principais representantes da cena literária em Santa Catarina. Eu sou Adriano Salve, professor, escritor e mediador de leitura, e juntamente com a professora e mediadora Sheise Calabria, conduziremos esta série de entrevistas. Bom, e nosso convidado da vez é o escritor Maicon Tenfel. Maicon é contista, ensaísta, roteirista e romancista. Possui uma vasta produção literária, com mais de 20 títulos publicados. Já foi finalista dos prêmios Jabuti e Leia, e venceu por 2 vezes o concurso de contos Paulo Leminski. Entre suas principais produções estão Casa Velha Night Club Contos, Ler é uma Droga, Crônicas, e publicou também os romances Kisama, O Império de Capoeiras, parte 1, e Kisama, O Território Inimigo, parte 2. Neste ano, lançou o romance de aventura Dinamene. É roteirista e supervisor de roteiros da série de animação Boris e Rufus, exibida pela TV Cultura e pelo Disney XD. Seja muito bem-vindo, Maicon, e muito obrigada por aceitar o nosso convite de participar hoje desse encontro. Maicon, obrigado, eu que agradeço o convite aí tão generoso da parte de vocês. Né? Muito legal, Maicon, obrigado, nós agradecemos por aceitar. Maicon, a gente começa então a nossa entrevista perguntando uma perguntinha bem básica, assim, o que te levou à literatura? Né? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória literária e quais foram as suas influências. Ah, tá. Bom, o que me levou à literatura foi a mentira. Eu sempre fui muito mentiroso, né? Então, chegou um determinado ponto que eu comecei a perceber que a mentira ela é ruim em todos os lugares que ela existe, menos na literatura narrativa, né? Menos no conto, no romance, né? E assim por diante. Então, a literatura é um campo aberto, né, para você exercitar, né, a mentira. Só que é o seguinte, tem que ser a mentira convincente, né? Você tem que contar uma mentira que as pessoas elas acreditem, né? Ou elas talvez queiram acreditar que aquilo é verdade, né? E isso tem a ver com as minhas leituras, por exemplo, quando eu tinha 12 anos, talvez 11, mas com certeza 12 anos, descobri um autor, e aí eu tenho vários livros dele aqui na minha biblioteca, um autor chamado Karl May, que é um alemão, né? Ele faleceu em 1912, e eu fui ler os livros dele nos anos 80, que aí já estava terminando a popularidade dele no Brasil, mas em algum momento ele foi muito popular, né, no Brasil, na Europa. Esse autor ele só não pegou muito nos países de língua inglesa. Fora isso, ele... Né, e ele narrava, porque ele escrevia histórias de aventuras que se passavam no oeste dos Estados Unidos, durante a expansão, né, para o oeste, que era justamente no século XIX, ou no antigo Império Turco-Otomano. E também algumas aventuras aqui na América do Sul, aqui na Cordilheira dos Andes, aventuras, por exemplo, na Lapônia, nas terras geladas, enfim, mas principalmente nos Estados Unidos, no oeste e no Império Turco. No Império Otomano. Só que ele escreve as histórias dele de uma tal maneira que parece que são verdadeiras. Então, ele usa a seguinte técnica, ele escreve assim, olha, agora eu estou aqui no meu gabinete de trabalho, numa tarde ensolarada, né? Eu já estou quebrado pelos anos e pelo reumatismo, e as minhas feridas de batalha, e eu lembro, eu passo a mão na minha perna e tem a cicatriz da mordida de um leão, por exemplo. E aí ele começa a relembrar daquela ocasião em que aconteceu essa situação. Aquilo era um negócio incrível. Então, quando eu lia isso aí, eu estudava num seminário, que era um internato, e aí tinha muitos outros que liam. E aí havia 2 grupos. Tinha o grupo dos que acreditavam que aquilo era verdade,
e o grupo dos que acreditavam, dos que não acreditavam, né? E eu, evidentemente, era da turma que acreditava. Eu queria que aquilo fosse, né, que aquilo fosse verdadeiro, né? Hoje eu sei, né? Hoje, graças também à internet, eu sei que o Karl May ele era um mentiroso. Ele nunca saiu da Alemanha, só quando ele era bem velhinho, né? Ele nunca esteve no oeste dos Estados Unidos, né? Nunca esteve no Império Turco-Otomano, né? Muito menos aqui no sul, né? E, no entanto, como pesquisador de geografia que ele era, ele escreveu e inventou, né? Inventou todos esses lugares, né? E tal, e tal. Isso foi, eu acho que isso foi decisivo, né? E aí o tempo foi, depois as coisas foram acontecendo. Entrei no curso de letras, né? Com o objetivo de ser escritor e tal. E hoje os livros estão aí. Mas hoje, sem querer me alongar muito, hoje eu estou muito mais, digamos assim, muito mais tranquilo para buscar isso, ou seja, para ser o tal do mentiroso profissional, para buscar o romance de aventuras, né? Porque no começo da minha carreira literária, provavelmente eu estava querendo fazer a literatura brasileira, sabe? Essa literatura brasileira que ela tem esse realismo, né, dessa realidade nacional, brutal, seja da cidade, seja do interior, né? Evidentemente, eu estava muito influenciado, porque eu era muito jovem, né? E também tinha passado pelo curso de letras e pelo mestrado, por todo esse circuito aí. Hoje, por exemplo, eu já me definiria com muito mais facilidade, né, com muito mais tranquilidade, como um autor de aventuras e um mentiroso profissional, e não com a pretensão de fazer, né, a literatura brasileira séria, né? Isso fica bastante evidente na sua narrativa, né? Uma narrativa bastante fruitiva, né? Cheia de histórias, de reviravoltas, né? De muita ficção, e a gente percebeu aqui, a gente vai comentar logo mais, um certo realismo fantástico, assim, me parece, né? Isso a torna muito envolvente, né? Eu até estava comentando aqui com a Cilei, os nossos alunos vão adorar o Michael Tenfield, porque é o tipo de literatura realmente que engaja o jovem leitor, e nós também, né? Como eu disse para você no privado, eu fiquei muito feliz em poder imergir na sua leitura e poder, então, viajar nessas histórias fantásticas que você nos conta. Cheise, parece que tem uma perguntinha ali. Sim. Queria saber como foi a experiência para você de participar das premiações em âmbito nacional e principalmente o que elas efetivamente representaram na sua carreira como escritor. Legal. Eu, por exemplo, o primeiro concurso de contos que eu recebi, que eu fui premiado, foi o concurso de contos Paulo Leminski. Eu não sei como é que está agora, mas esse concurso ele foi muito importante, assim, ali nos anos 90, no princípio dos anos 2000, né, e tal. E em 1997, que foi que aconteceu, eu tinha escrito um conto chamado Diablo, que era a história de um galo, um galo de briga, né? Rinha de galo, essa coisa toda e tal. E aí eu escrevi esse conto, não sabia o que fazer com o conto, e aí, de repente, porque na época eu era estudante de letras aqui na Universidade de Blumenau, onde hoje eu sou professor. E aí, naquela época, isso é muito curioso, né? Tem pessoas, né, as pessoas mais jovens, né? Como é que nós tomávamos conhecimento dos concursos de contos? É quando a gente via um cartaz, um cartaz mesmo, no mostruário da universidade, né? Hoje a gente toma conhecimento pelo Twitter, pela internet, né? Pelo Instagram, né? E aí eu vi aquele cartaz lá, eu falei, vou participar, né? Vou participar. E eu tinha me casado muito, muito jovem, né? Eu tinha 20 anos, eu acho, ou 21, e eu já estava casado, e a minha filha, Fernanda, né, que hoje tem 22 anos e que já me deu uma neta, né, que se chama Manuela e que está com 3 anos, né, ela estava a caminho. Ela estava a caminho. E eu estava completamente, né, eu estava completamente desempregado.
E eu tinha feito um livro chamado Um Cadáver na Banheira, que eu imprimi esse livro, as minhas expensas, né? Como todo bom escritor brasileiro faz, né? Principalmente no começo da carreira, né? E eu saía por aí vendendo livro, saía por aí e tal, e claro, os amigos, né, me ajudaram, e os familiares, essa coisa toda e tal, e alguns poucos estranhos, assim, que compraram o livro, né, e tal. E aí enfim, eu vivia disso. Né, durante um período eu vivi de vender livros de porta em porta. E aí eu vi esse, pô, vou mandar, mas sem a menor esperança, sem a menor, né? E aí quando chegou o final do ano, né, saiu o resultado e que foi comunicado por um telefonema que eu não atendi porque eu não tinha telefone, mas o telefone que eu dei era da senhora que era a dona lá da pensão, lá do lugarejo lá que eu morava lá e tal. E naquela época foi um prêmio de incríveis R$ 1.000. Ó, 1997. Era muita A grana. gente tinha acabado de sair da hiperinflação, então tava um momento assim de economia, né? Eu acho que as pessoas ainda nem tinham entendido direito o que era uma economia estável, né? E aí eu cheguei na época, né, para a mãe da minha filha, e disse, estamos salvos, né? Nós estamos salvos. Daí, de fato, né, aquilo ali foi, né? Então, a literatura, para mim, ela sempre foi uma salvação. Né? Salvação espiritual, na maior parte das vezes, né? E algumas poucas vezes a salvação financeira. Né? Então foi isso, viu, Chase? Essa coisa mais de assim dessa emoção, da surpresa, né? Da surpresa. E depois ó, esse mesmo concurso, né? Um ano depois, tipo, teve um ano no meio, 99, eu acabei ganhando de novo, né? E depois ganhei outros prêmios mesmo, outros concursos, né? De contos, né? E tal. Mas de romance mesmo eu nunca ganhei, eu sempre fiquei finalista. Então, eu sofro da síndrome do finalista. Né? Eu fui finalista do Jabuti, eu fui finalista do Leia, né? O Leia com prêmio de 100 mil euros naquela Uau! ocasião. Agora eles diminuíram para 50 mil, né? Eu fui finalista foi falado, eu sou roteirista da série Boris e Rufus, né? Que é uma animação. Uhum. A gente foi finalista do prêmio de cinema, do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, né? Que envolve também televisão e tal. Então é a síndrome do finalista, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? E eu fico imaginando como será que é lidar com essa síndrome do finalista, né? Tá ali, porque assim, são prêmios importantíssimos, né? Tanto o Jabuti quanto o Leia, que é em Portugal, se eu não me engano, né? E Portugal. concorre a escritores de língua portuguesa, ou seja, só a indicação e ser finalista quer dizer que a sua literatura é uma literatura muito robusta, né? E ao mesmo tempo essa coisa de, poxa, já tava com a coisa quase na mão, né? É. Tu vê, esse prêmio foi em 2018, né? Teve 380 e poucos, 387 romances de todos os países da língua portuguesa. A maioria do Brasil, claro, porque nós somos o maior, né? A gente tem a maior população. Mas Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Madeira, Macau, tinha né, romances de Macau, né, escrito no português de Macau, né? E eu fiquei entre os seis, né, os seis finalistas, né? E o livro que eu escrevi é um livro chamado O Manuscrito, que ainda não foi publicado em papel, né? Que é o livro que é uma história alternativa, uma biografia alternativa do poeta Álvares de Azevedo, né? Da segunda geração romântica, né? Que ele tinha esse impulso, né? Pelo Thanatos, né? Pela morte, né? E eu estava lendo, eu acho que eu estava lendo assim um pouquinho mais detalhadamente sobre a vida dele. Afinal de contas, né? Como você, Adriane, provavelmente muitos dos outros participantes, eu sou professor, né, de língua portuguesa. E Aliás, esse livro é aí maravilhoso, né? Noite na Taverna é é maravilhoso. incrível.
E aí eu estava lendo, assim, de repente eu vi lá uma informação que ele morreu com 20 anos e 7 meses de idade. Sim. E deixou uma obra caudalosa. Eu até hoje custo acreditar nisso. Exatamente. Com Né? muitos poemas e alguns de imensa qualidade. Tem alguma coisinha ali que não, né, que não deu muito certo, mas poemas de grande qualidade. Os contos de Noite na Taverna, eles são pioneiros, né, nesse tipo de literatura aqui no Brasil, né? Uma peça de teatro, que é uma releitura do Fausto, né, o Macário, né? Macário, maravilhoso. E essa coisa de satanismo, umas coisas meio esquisitas e tal. E aí eu pensei, caramba, e se esse cara não tivesse morrido, né? E se ele tivesse continuado, se ele tivesse chegado aos 40, aos 50, aos 60, o que ele não teria escrito, né? E aí eu comecei a imaginar uma vida alternativa para o Álvares de Azevedo. Então, esse romance, O Manuscrito, ele porque até o momento que ele tem 20 anos, a história segue mais ou menos conforme os registros, né? Claro, com muita coisa maluca acontecendo nos bastidores, né? Mas, do momento em que ele teria morrido para frente, daí é pura imaginação, pura invenção, né? E aí eu fui buscar inspiração nesses romances, por exemplo, o romance gótico do século XIX, o romance picaresco, né, que é uma tradição bem ibérica, né? O, eu gosto muito, tem esse tipo, esse é muito mais presente no cinema, mas também tem na literatura, que é o filme de golpe, a história de golpes, os golpistas, né? Tipo golpe de mestre, né? Esses, né? Então tudo isso tá lá de alguma maneira, né? Tá lá nesse livro, né? E ele acabou sendo finalista então do Prêmio Lê. Mas aí eu vou lembrar o que me disse uma vez um profissional do marketing, que era um cara que ele trabalhava com marketing aqui em Blumenau e ele também corria maratona, né? E ele chegou em segundo lugar em várias maratonas importantes, né? Tinha aqui a grande maratona de Blumenau, que agora eu acho que foi interrompida há uns anos aí. Ele chegou em segundo lugar. Daí uma vez ele me disse, olha, quem chega em segundo lugar ou em terceiro não é lembrado, não vale, né? Então tem que chegar em primeiro. Então tem que sair da síndrome do finalista e uma hora tem que chegar, tem que chegar em primeiro. Claro, claro. Mas eu não escrevi para ganhar prêmio, eu escrevi para exercitar a maravilhosa arte da mentira. É isso. E isso é maravilhoso. Aliás, eu tô aqui ansioso para que esse livro saia, né? Essa biografia né? do Azevedo, que me parece fantástica. E emendando assim a nossa empolgação assim, em conhecer um pouco mais dessa história, e conhecendo um pouco já do seu trabalho, eu pergunto como escreve Michael Tenfey, né? Como se dá o seu processo de escrita? Olha, eu acho que tem dois tipos de livros assim que eu faço, né? Tem o livro histórico, que é, né, que ele é baseado numa assim, no possível, né, no mais possível, numa pesquisa histórica minuciosa, né? Por exemplo, esse do manuscrito, né? A pesquisa histórica foi muito minuciosa, embora o objetivo fosse justamente desobedecer, né, à história, né? Em outros livros, por exemplo, Kisama, a série Kisama, né? Uma série histórica que obedece à história, né? Que inventa muita coisa, mas no final tem que fechar, ou seja, os acontecimentos da trama eles têm que fechar com os acontecimentos que ficaram registrados na história. Dinamene, né, que é o livro que eu lancei no princípio desse ano, né? Uhum. Dinamene é exatamente isso, né? Legal, legal, você tem aí. Tem alguns aqui, depois vou mostrar. Beleza. O Dinamene, ele também, ele segue, ele tem uma pegada histórica, né? Que é a presença dos portugueses na China do século XVI, né? Então, teve muita pesquisa. Eu acho que esse é um tipo de livro em que a pesquisa é fundamental. E
pesquisar história para literatura não é uma coisa muito simples, porque a história, a historiografia, a história mesmo, a história acadêmica, ela necessariamente ela se preocupa com os governantes, ela se preocupa com, digamos assim, os grandes fatos, né, as grandes movimentações e tal. A história ela não se encarrega do indivíduo, dos indivíduos, né? Isso é o papel da literatura. A literatura se encarrega, né, das individualidades, né? Então, por exemplo, quando eu fiz a pesquisa do Kisama, né, a história da capoeira, está mais ou menos bem documentado, tem alguns livros já bem executados, assim, né, e tal, mas não tem aquele cotidiano, aquele dia a dia, aquela vida privada, né? E, de repente, você está escrevendo e se depara com a seguinte questão. Tá, então, todos estão ao redor de uma mesa, no café da manhã, né? E o que é que tem em cima da mesa? Entende? O que é que tem em cima da mesa? O que as pessoas, né? Em outras palavras, o que as pessoas comiam naquela época e naquele lugar, né? Então, se eu escrever que as pessoas estavam, sei lá, conversando ao redor de uma mesa de café. Café com certeza tinha, né? Sem dar mais nenhum detalhe, isso vai soar um pouco falso, né? Vai soar um pouco superficial. Vai faltar a verossimilhança, né, que é importante para a literatura. É isso mesmo. A tal da verossimilhança, né? Então, e aí vai. E onde é que está? Onde é que a gente acha? Onde é que a gente descobre o que eles comiam no café da manhã? Nas novelas da Globo, não é lá, porque lá pode até aparecer os pratos, mas eles não dão os nomes. Está na literatura da época, entende? Na literatura da época. Então, eu reli muitos dos livros ali da época do romantismo, do realismo, naturalismo, né? E li outros que eu não tinha lido, outros livros mais periféricos, né? Então, por exemplo, eu li um livro do Macedo chamado Moço Loiro, né? Porque tem a moreninha, né? Que é obrigatória. Uhum. O Moço Loiro nossa, dali eu tirei coisas assim maravilhosas sobre a época, né? E aí que eu fui entender finalmente, viu, meus amigos, eu confesso para vocês, depois de muitos anos, né, estudando literatura e dando aula de língua, finalmente eu entendi por que aqueles romances se chamam romances de costumes. Porque lá estão registrados os costumes daquele momento. Então é uma fonte de pesquisa assim muito rica. Agora, claro, você tem que ler o livro com esse objetivo e com o lápis na mão. Claro, se você lê o livro assim solto, você não vai pegar muita coisa, né, dos detalhes, né, e tal. Então, esse é um tipo de livro. O outro tipo de livro, por exemplo, o Casa Velha Night Club, que é o tema de hoje, né, esse já é muito mais relacionado à contemporaneidade, né, à imaginação, por exemplo, as experiências não acontecidas, né? Por exemplo, o que eu quero dizer com experiência não acontecida? É uma experiência que, por exemplo, eu poderia ter vivido, mas eu não vivi, ou só vivi na imaginação, ou alguma coisa que eu observei, ou alguma coisa que alguém me contou. Então já é uma pegada completamente diferente, né? E aí é um livro que ele também já não está, ele já está preocupado com um certo realismo. Não sei se essa palavra ela é adequada, mas assim, uma impressão de realismo, sabe? Porque no final a literatura ela é toda invenção, né? Ela é toda. O Truman Capote dizia, né? Olha, literatura é tudo fofoca. Eu vou dizer, literatura é tudo mentira, é tudo invenção, mesmo quando você pesquisa. Perfeito, maravilhoso. Então, aproveitando, fala um pouquinho pra gente como que foi escrever o Casa Velha Night Club e qual seria para você o fio condutor dessas narrativas. Ah, legal. Olha, esse livro é um livro de contos, né? Eu também tenho aqui. Ele tem, eu acho que são 7 contos. Ou 8. Oito contos, né? São 8 contos, né? Uhum. E é o seguinte, esses contos, eu fui escrevendo isso ao longo do tempo. Então, eu não vou me lembrar exatamente, mas, por exemplo,
o primeiro conto, né, o Nick Fury, né? Esse conto ele foi escrito por causa de um... Daí, por exemplo, escrevi o conto e trabalhava no conto e dava para, né, para alguns amigos ler o conto e tal. Inclusive, às vezes eu fazia assim, por exemplo, eu dizia, pô, cara, eu encontrei esse conto na internet, olha só, o que tu acha? Boa. Para não dizer que o conto era meu, né, para receber uma opinião assim mais verdadeira, porque no final das contas a amizade acaba contando, né, e tal. E então, por exemplo, o Nick Fury, uma época eu escrevi uma coleção de livros que depois ficou chamada Aventuras na História. Só que, olha só, eu digo em minha defesa, não fui eu que inventei esse título. A revista Aventuras na História, da Abril, ela ainda não existia, né? Hoje essa revista está com outro grupo aí, que eu não sei qual é. Mas ela não existia. Mas existia, depois eu fui pesquisar, existia na revista Super Interessante uma seção chamada Aventuras na História, que depois derivou e virou uma revista, né, e tal. Mas, enfim, eu escrevi essa série que era assim, ó, era você pegar um personagem histórico e aí e fazer uma pesquisa e criar em cima, né? E fazer cada personagem era um livrinho ilustrado. Então eu fiz do Martin Luther King, Zumbi dos Palmares, Mahatma Gandhi, Che Guevara, Ana Nery na Guerra do Paraguai, Anita Garibaldi. Enfim, foram 10 figuras históricas, 5 internacionais e 5 nacionais, né? E aquilo ali era uma coisa meio assim, um negócio como Então eu ia lá, entregava o texto e recebia o pagamento. Porque era assim, cessão total e definitiva de direitos autorais. Olha só. O que isso significa? Isso significa que eu estava vendendo o texto. E se depois aquilo, né, fosse um sucesso, eu não ia receber mais nada além daquilo que eu recebi inicialmente. Mas também, se fosse um fracasso, eu também não ia perder nada, né? Então, naquele momento, vocês estão vendo que eu estou relacionando a literatura com o sustento. Então, naquele momento, eu tinha que fazer isso, né? Só que também você que quer ser artista se sente um pouco assim, um pouco mercenário. E aí eu criei essa história do escritor que escrevia, né, o tipo de uma literatura de espionagem, né, e tal. Só que daí, claro, eu criei um outro contexto, né, uma outra situação e tal, e tal, e tal, e tal. E o Nick Fury é uma mistura, né? Tem esse personagem da Marvel, Nick Fury, que no momento que eu escrevi o conto, era um personagem completamente periférico. Era só para quem lia gibi mesmo, para quem realmente entendia de Marvel, né? Hoje não, hoje o Nick Fury é o Samuel L. Jackson, né? Tá nos filmes aí e tal, né? E Fourier por causa do Fourier, aquele socialista francês, né? Então eu misturei, né? E tal, aquela coisa toda. Então, por exemplo, esse conto ele surgiu disso, ele surgiu de uma situação real, né? Mas que, claro, eu fui maquiando e fui transformando até fazer o livro, né? Eu não vou comentar todos, porque senão vai ser muito longo e talvez alguns eu nem me lembre. Mas, por exemplo, o segundo conto, A Missão, é uma notícia que eu li, e é ali do litoral, aí, ó, vocês aí do litoral. Por exemplo, foi em Porto Belo, em 2001, que um rapaz, um cara de uns 23, 24 anos, que ele era pedreiro ou carpinteiro, ele já era casado, já tinha 2 ou 3 filhos, a mulher estava grávida e tal, e esse cara, isso é uma notícia que eu li no Jornal de Santa Catarina. Uhum. E ele começou a ouvir vozes, ele era usuário de cocaína, né? Mas isso eu não coloquei no conto. Ele começou a ouvir vozes, e ele achou que ele tinha uma missão divina, que era entrar nas igrejinhas ali do litoral, tem umas igrejinhas muito bonitinhas, assim, né? E ele entrava pela janela, era bem magrinho, né? Entrava pela janela com um galãozinho de querosene
e tacava fogo nas imagens de santos e santas, que é esse velho dilema, né, entre os catolicistas e os protestantes, né, os chamados evangélicos hoje, né? Hum. Quando eu li aquilo, eu achei que aquilo era um conto, né? Eu li a notícia, aí eu rasguei a página do jornal e guardei comigo. E aí, muitos anos depois, eu já escrevia no Jornal de Santa Catarina, daí eu pedi lá, eles tinham um arquivo muito bom, assim, tudo. E eu pedi, fui lá no arquivo, dei uma procurada e rapidinho eu encontrei. E aí eu montei a historinha. Então, tem a primeira notícia, as cinzas das imagens, as pessoas, o que está acontecendo? A segunda notícia, né, uns dias depois, né, o incendiador de imagens ataca novamente. A terceira notícia, aí o cara foi preso. Na quarta notícia, era uma entrevista com ele. Né? E aí deu para ver que ele era um cara completamente perturbado, portanto, um grande personagem. Né? Tipo, aí eu tentei entender, sabe? Não julgar, sabe? Entender. E a literatura, por isso que eu fiz questão de fazer esse conto da primeira pessoa, né? Sabe? De tentar entrar na cabeça desse cara e tentar compreender esse tipo de crença e tal, né? Então, isso é literatura. Né? Você também é mentir bastante, né? Mas é você também entender ou tentar entender aquilo com o qual você não concorda. Então, por exemplo, hoje tem um monte de gente tentando cancelar a Lolita, do Vladimir Nabokov. E para mim é o maior romance do século XX. É o maior, é o mais bem escrito. Né? Mas por que a pessoa quer cancelar? Porque é muito mais fácil você cancelar um romance do que você ler o romance. Sim. E tentar entender o romance, refletir sobre o romance, discutir o romance, trocar uma ideia num clube de leitura, ou seja lá onde for, né? É muito mais fácil você... Ah, meu Deus do céu, a história de um pedófilo, então vamos cancelar, né? Uhum. Não, o que o Nabokov fez? Ele entrou na cabeça de um desgraçado, de um pedófilo, e ele narra o mundo como esse cara vê o mundo. Uhum. Deixando um monte de pistas. É como um narrador que... É como se eu fosse um narrador e alguém aparecesse aqui atrás e começasse a acenar, tá entendendo? Isso é alta literatura, né? Ele está dizendo uma coisa no primeiro texto e no segundo texto, a gente diz nas entrelinhas, ele já está dizendo outra coisa, né? Então, isso é incrível. E aí os parvos, os moralistas, né, e os inquisidores que não saíram, né, que não deixaram, eles querem acabar com a boa literatura. Né? Falta muita leitura, falta entendimento, né, do que se lê, falta justamente essa leitura mais vertical e não essa leitura horizontal que as pessoas fazem, né, que realmente não contribui em nada, ao contrário. Né? Eu acho que quanto mais polêmica é uma obra, né, mais ela tende a despertar em nós certas reflexões, certos debates, né, que são pertinentes à nossa sociedade e ao nosso comportamento. Né? Eu acho fantástico isso. Você fez uma colocação brilhante aqui nesse nosso encontro. Quero falar, antes que você pule, que você falou que você não vai falar de todos, eu sei que o nosso tempo é um pouco restrito, mas eu particularmente, todos os seus contos me impactaram muito, mas esse Capa Azul aqui eu gostei em especial. É um conto curtinho, né? Mas, assim, me chamou a atenção, talvez o final surpreendente, eu não sei, é um conto que me envolveu bastante. Você quer falar um pouquinho sobre ele, Marco? Eu quero sim, né? A capa mais azul, esse título é uma referência ao livro da Toni Morrison, Bluest Eye, né? O olho mais azul, né? E aí eu pensei, a capa mais azul, né? Quer dizer, o livro, o título original era O Livro de Capa Azul. Aí ficou a capa mais azul por causa dessa referência e tal. Que eu também não sei por que eu fiz, porque, na verdade, a Toni Morrison, né, com todo o respeito que me cabe, ela já é uma senhora falecida, mas ela é uma escritora muito ruim, né? Eu li alguns livros dela, mas assim, sofrivelmente, né?
Ela ganhou o prêmio Nobel, tá? Tudo bem, beleza, vamos bater palma, mas é muito ruim. Nossa, mas é de uma ruindade assim, constrangedora, né? As primeiras leituras que eu fiz, eu estava assim, como eu estava meio porque o leitor ele também fica assim um meio intimidado. Então, por exemplo, você lê uma grande resenha, né, uma resenha elogiosa, ou você, como nós, né, que estudamos literatura, e de repente alguém chega e apresenta um autor como um grande autor, e você já vai para aquela leitura com essa premissa pronta, né, e tal. E aí, de repente, a leitura não está funcionando, a coisa não está indo, a coisa não está rolando, quer dizer, você fica pensando que tem alguma coisa errada aqui, né, com você, né, e tal. Mas tudo bem, espero que a Toni Morrison não venha puxar no meu pé, né, esta noite, né, e tal. Mas, enfim, é que é o seguinte, quando eu fiz o ensino médio, eu não estudei, não tinha nem filosofia e nem sociologia, porque o ensino médio eu fiz entre 91 e 93, né, 91, 92 e 93. E ali ainda não tinha acontecido a reforma, então ainda havia o resquício. Muitas disciplinas ainda vinham da época do período ditatorial. Então, por exemplo, ali tinha o SPB, né, que era Organização Social da Política Brasileira, né? A Organização Social da Política Brasileira. Uma disciplina, inclusive, que vem com a ditadura militar, né? Isso, da proposta. Daí a ditadura tinha acabado e a disciplina ela sobrou por mais uns anos. Sim. Porque não deu para o pessoal, né? Isso veio depois, teve a Constituição e tal, demorou um pouquinho para mudar. Por exemplo, educação moral e cívica, né? Eu acho interessantíssimo que hoje existem pessoas que acreditam que se a educação moral e cívica voltasse para as escolas como disciplina, os nossos problemas acabariam. É muita ingenuidade, né? Eu fico abismado com o nível do debate. Por exemplo, você teve, né? Nós tivemos um ministro da Educação um tempo atrás que acreditou que se nós cantássemos o hino nacional todos os dias, né, na frente da bandeira na escola, que num passe de mágica todos os problemas da educação seriam resolvidos. Né? Quer dizer, é uma coisa... Começar a aula abrindo mágico. A Bíblia, né, e fazendo uma oração, depois de ler o hino nacional, está perfeito. Resolvemos todos os problemas. Acabou. O nível da educação vai aumentar, as pessoas não vão mais ser corruptas. Você lembrar que todo esse pessoal que está hoje governando o país, né, a idade que eles estão, é o pessoal que justamente estudou educação moral e cívica, e pelo jeito não resolveu muita coisa. Né? Mas, enfim, eu não estudei nem filosofia, nem sociologia no ensino médio. Então, eu já era professor, e também, como eu estava estudando literatura, eu percebi que isso estava faltando em mim. Né? E aí eu comecei a estudar filosofia. Né? Comecei a ler alguns livros assim mais panorâmicos, né? Mais básicos, e depois eu fui fazendo um aprofundamento seletivo. E uma das coisas mais impactantes no estudo da filosofia foi a descoberta os empiristas ingleses, né? Ingleses, escoceses, a turma lá das ilhas. Lá. E teve um cara, um tal de Berkeley, que ele chegou ao cúmulo, né, de afirmar que as coisas que eu não percebo pela visão, pela audição, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, quer dizer, as coisas que eu não percebo, elas não existem. Eu achei essa ideia, uma ideia maluca, mas eu achei essa ideia maravilhosa do ponto de vista ficcional. Né? Então, por exemplo, né, eu tô distante, eu estou longe da minha mãe e do meu pai. Então, não estou percebendo eles nem pelo olhar, nem pelo cheiro, nem no telefone, a audição. Portanto, eles não existem. E aí eu descobri que esse troço se chama solipsismo, que é essa ideia maluca de você pensar que você é o centro do universo. Né? Olha, eu admito, eu não consegui me livrar dessa impressão. Eu sou o centro eu sou o centro do universo. Eu sei que isso está errado, mas eu ainda acredito que eu sou o centro do universo. Então, isso poderia facilmente me levar
a essa ideia empirista radical de que se eu não percebo as coisas, elas não existem, né? Mas o próprio Berkeley, que era um bispo da igreja anglicana, quando, no final, eu acho que para se salvar, ele disse o seguinte, ele escreveu o seguinte, olha, mas lá no fim das contas, nós existimos o tempo todo porque nós somos o tempo todo percebidos por Deus. Está entendendo? Do ponto de vista filosófico, assim, honestamente, eu não sei qual é a utilidade disso do ponto de vista filosófico. Mas do ponto de vista literário, né, eu comecei a imaginar como seria a vida, né? Como seria a vida dessa pessoa solipsista se isso fosse verdade, né? Então ele iria acordando aos poucos, tá entendendo? Ele ia, né? Então eu imaginei que essa figura, esse personagem, ele seria Deus, um Deus que ele nunca criou o mundo de verdade, né? Mas ele certamente seria muito solitário. Afinal de contas, ele era a única criatura, né, em todo o universo, né? Então ele criou o mundo e fingiu que era um homem comum e se esqueceu disso. Fantástico, fantástico. Né? Só que ele colocou em algum lugar, ele colocou um despertador, ele colocou um dispositivo de segurança, que era o personagem da Peninha, o cara que tinha o chapeuzinho que, né? Então, digamos, esse conto, e esse livro de capa azul era um livro que eu tinha do Berkeley, que tinha capa azul. Maravilhosa essa narrativa. Eu fiquei arrepiado aqui ao ouvir você falar, Maicon. Realmente, esse conto é algo assim que eu vou... Semana que vem eu chego na escola lendo esse conto, porque é fantástico, cara. É fantástico, maravilhoso. Obrigado por contar essa história para a gente. Tem mais? Tem mais, com mais um pouquinho? Podemos seguir. A conversa está tão boa que assim, a gente, hoje, em especial, a gente vai ficar com o tempo do autor. Assim, se você quiser estender um pouquinho, para nós está sendo muito gostosa a conversa, sendo muito prazeroso ter você aqui nesse encontro. E se quiser estender, a gente tem a delimitação de 1 hora, mas podemos passar caso você não tenha compromisso, tá bom, Maicon? Tranquilo, pode perguntar à vontade. Maravilha, maravilha. Enfim, eu lendo aqui, o livro ele é fascinante desde o início, assim, né? Desde a dedicatória. Eu gostei dessa dedicatória que diz assim, esses contos são dedicados ao professor Genésio Campanelli, mestre e amigo, que me incentivou a revisar os originais do meu segundo livro. E aí eu vou descobrir o tal do Genésio Campanelli lá no último conto, né? Um conto intitulado Canil para Cachorro Louco, né? Onde não aparece somente, né, o professor aqui citado, mas também o próprio escritor Michael Tenfen, como uma personagem que, assim, aquele amigo que todo mundo, que eu particularmente comentei aqui com a Sheila, quem não quer um amigo como o escritor Michael Tenfen, que vai lá e resolve os nossos problemas? Não, eu achei fantástico, assim, parece meio distante, mas eu me lembrei, sabe quando o João Ubaldo Ribeiro recebe a encomenda de escrever sobre a luxúria, escreve Casa dos Budas Ditosos, aí ele inventa que recebeu umas fitas de uma mulher que conta a sua vida lascívia e tal, e aí ele vai incorporar uma narrativa em primeira pessoa de uma personagem feminina que vai garantir muito mais fidedignidade, né? A tal da verossimilhança que você já tanto preza, que já havia comentado aqui. De certa forma, eu percebi isso quando você faz uma espécie de uma brincadeira com o leitor, assim, uma provocação, alguma coisa nesse sentido. Quer falar um pouquinho desse conto em que você é uma das personagens? Eu quero sim. Olha só, eu vou fazer uma revelação para vocês, tá? Que é o seguinte, ó.
Até hoje, na verdade, até hoje teve uma única pessoa que descobriu isso, que foi o Roberto Belli, que é um grande amigo que eu tenho. Hoje ele mora em Minas Gerais. Ele é irmão do Rubens Belli, que é o parceiro, né, da série Boris e Rufus. Por exemplo, o Rubens ele fez a capa da Dinamene, ele fez as ilustrações da Dinamene, ele ilustrou também o primeiro Kisama e tal. Mas o irmão dele, o Rubens é mais da área do desenho, né? O irmão dele é muito ligado à literatura. E ele descobriu isso. Que é o seguinte, o Genésio Campanelli, eu até peguei aqui para mostrar para vocês, tá? Então, a dedicatória diz assim, ó, o Genésio Campanelli dedico que me incentivou ao revisar os originais do meu segundo livro. O meu segundo livro se chama Um Cadáver na Banheira. Aí, se você pegar o livro e olhar na página de créditos, né, você vai olhar na página de créditos, e está escrito aqui, ó, revisão. Consegue ler ali? Revisão. Genésio Campanelli. Sim, sim. Então, só que é o seguinte, esse Genésio Campanelli ele não existe. Daí depois, quando eu fiz esse livro aqui, é aquele que eu vendia de mão em mão, né? Maravilhoso. Aí, esse aqui é a quarta edição. Isso aqui. Aí, quando eu fiz essa quarta edição, daí eu coloquei um fake aqui na página de crédito, justamente para fazer esse easter egg, né? E tal. Mas também, como ninguém, a não ser o Roberto, como ninguém descobriu, daí eu já estou contando para vocês também, porque também, senão não tem muita graça, né? Mas, enfim, esse conto, na verdade, é uma noveleta. Depois ele saiu aqui, ó, também saiu num livrinho, né? Um livrinho bacana pela editora Grifos, né? Que é do Rio de Janeiro. Uhum. Daí, a princípio, era para ser isso mesmo, era para ser um livro pequenininho. E aí eu acabei colocando aqui, né? Como um conto, né? E é a história da chantagem sexual. Essa história eu escrevi em 2006. E 2006, claro, já tinha internet, já tinha essa coisa toda, já tinha a chantagem sexual, é uma coisa muito antiga, né? Ela é muito antiga. Mas depois disso, a coisa se tornou muito mais grave, né? Porque hoje existe até um negócio chamado eu não vou me lembrar da expressão em inglês, que é tipo uma revanche sexual, por exemplo. O namoro acaba, aí o namorado, né, tem fotos ou até mesmo vídeos íntimos, né, e ele joga, né, tem muita gente que joga na internet, faz essa sacanagem, né, essa coisa, né, acho que é revanche sexual, uma coisa, tem uma expressão em inglês aí, tá? Mas a história da chantagem sexual, ela é bem antiga. E existem muitos livros, muitos contos que tratam disso. E eu li um conto desse escritor, como é que é o nome dele? Putz, eu vou esquecer, agora esqueci o nome dele, que é um escritor de espionagem, né? Ele tem um livro chamado Dossiê Odessa. Putz, me deu um branco agora, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Ele tem um livro de contos chamado, eu acho que é Sem Perdão, acho que é o nome do livro. E alguns desses contos não são muito bons, mas teve um conto muito legal que eu achei que era justamente um conto de chantagem sexual de um cara que era um veterano da Segunda Guerra Mundial, um especialista em desarmamento de bombas, né? Que ele já estava assim um pouco mais velho e aí ele foi vítima de uma chantagem sexual e ele resolveu tudo com uma bomba. Explodiu todo mundo com uma bomba. Né, então digamos, a premissa é muito boa, mas o desfecho é muito ruim. Eu achei o desfecho muito ruim, muito banal. Teve um outro filme, um filme francês também, mais ou menos recente, né? Também não vou lembrar o nome do filme. Eu sei que nesse filme tinha a Olga Kurilenko, né? Que é a segunda mulher mais bonita do mundo do cinema, tá? Porque a primeira é a Mônica Bellucci, né? A italiana, né? E também era uma chantagem sexual e era uma prostituta e filmava, mas o desfecho também foi muito ruim. E eu sempre quis escrever uma história
com a premissa da chantagem sexual, porque eu acho que é uma coisa muito contemporânea, né? É uma coisa assim muito do nosso tempo, né? Graças às tecnologias e tal e tal. Mas eu nunca tinha um desfecho, então essa ideia ficou na minha cabeça durante muitos anos, assim, nunca tinha um desfecho. E, de repente, eu percebi que eu tinha que entrar na história para fazer, para fazer o desfecho da história. E aí eu levei essa ideia até as últimas consequências, ao ponto de alguém que tem o meu nome e que trabalha numa instituição muito parecida com aquela que eu trabalho, alguém que é professor, na época era um jovem professor, né, e tal. E aí eu pensei, é isso. Essa que vai ser a virada do conto, né? Quando aquele sujeito, ou seja, o nome que está na capa, né? O autor, o nome que está na capa, ele aparece ali no meio, de repente, no meio da história, né? E um sujeito que ele tem uma coisa muito boa misturada com uma coisa muito ruim, né? A coisa boa é uma lealdade doentia, né? Quer dizer, uma lealdade doentia àqueles que fizeram bem a ele, né? E a coisa muito ruim é que ele é um psicopata, o cara é completamente psicopata, tá entendendo? E aí foi muito divertido assim, desenvolver, né, esse personagem, né, e tal, e tal, e tal. Que não sou eu, tá? Já vou. Sim, diga-se de passagem, até porque É, ele morre, né? exato, Ele exatamente. acaba morrendo, né? E Aí, aí eu fiz isso, e aí eu comemorei. Era 14 de novembro de 2017. Né? No dia 14 de novembro, eu me lembro bem, porque no dia 14 de novembro de 2017 eu comemorei, né, a morte do personagem. muito bom, muito bom. Bom, já estamos aí nos encaminhando para quase uma hora de encontro, mas temos mais algumas perguntinhas aqui. A gente também quer abrir para as pessoas que estão interagindo com a gente, né, participar, inclusive, se as pessoas que estão aqui presentes, né, tem alguma pergunta a fazer para o escritor Michael Temple, por favor, né, agora é o momento, então, de vocês interagirem aqui com a gente, participarem da nossa conversa, do nosso bate-papo. Não? Nenhuma? Temos duas jornalistas aqui, nenhuma pergunta. Uma brincadeira com o público aí, mas fiquem à vontade, então, que então, partimos, então, a gente para mais algumas questões com relação aí a esses contos, a esse livro. Maicon, de repente, tem algum deles, assim, que mais te chama a atenção, né, que, de repente, você tem como um conto como um predileto, algo assim nesse sentido, e para depois emendando aí essa pergunta, né, esse livro já possui aí um pouco mais de 10 anos, né? Você mudaria alguma coisa nessa obra para hoje, né? Legal. Olha, Adriano, eu não mudaria nada, tá? Porque esse livro ele foi muito trabalhado. Nossa, eu trabalhei muito nesse livro. Assim, trabalhei no sentido de revisar, de ler em voz alta, né? Para ver se tem né, um ritmo e tal, e tal, e tal. Eu acho que eu mudaria só uma coisinha aí para as novas gerações, porque no Canil para Cachorro Louco, o chantagista, ele usa um laptop, né? Ele mostra o vídeo. Eu acho que eu mudaria hoje para um celular, né? Uma coisa mais, assim, muito mais verossímil, porque eu Mais fico prático. imaginando alguém que tem, sei lá, 16 anos, vai ler esse conto e vai se perguntar, tá, mas por que ele está usando um laptop? Né? Não é mais fácil ele mostrar no celular, que é uma coisa que todo mundo usa. Eu acho que é a única coisa no sentido de fazer uma pequenina atualização tecnológica, mas o resto eu não mudaria, não. Sabe, tem esse conto, na verdade são dois contos, né? Feições de Oriental e o Duelo, que tipo, né? Esses contos são a minha homenagem, né, ao Miyamoto Musashi, né? Porque nessa época, um pouco antes aqui, eu li o livro dos Cinco Anéis, né?
E eu fiquei impressionado, assim, né? Foram esses dois livros essenciais, né? Que é A Arte da Guerra, né? Do Sun Tzu, que hoje foi completamente banalizado. Esse livro hoje está sendo usado para curso para empresário, Marketing. CEO, marketing. Uhum. Não, Sim. não é isso. Não é isso que o livro traz, né? E o livro dos Cinco Anéis a mesma coisa, né? E eu li aquele livro do Eiji Yoshikawa, que é o romanção, né? Musashi, aquele, né? Que foi publicado aqui no Brasil em 99, né? E até hoje é um sucesso, porque é um livro. E consta lá que o próprio Miyamoto Musashi, né? Ele teria lido A Arte da Guerra, e teria aprendido muita coisa com a arte da guerra e muita coisa com a sua experiência, e depois ele escreveu o próprio livro, quando ele se retirou no final da vida, né, e tal. E aí eu quis fazer alguma coisa que, né, tipo assim, a minha admiração, assim, pelas culturas orientais, né, Uhum. japonesas, chinesas, né, tailandesas, né, é um outro mundo, é uma coisa, assim, fantástica, né. E aí eu escrevi essa história. E o duelo, digamos assim, eu tentei fazer a minha versão, né, do famosíssimo duelo entre o Miyamoto Musashi e o Sasaki Kojiro, né, na ilha de Funajima, né, que tem várias versões, o próprio Yoshikawa tem pinturas, histórias em quadrinhos, filmes, deve ter pelo menos uns 100 que tratam desse episódio, né? Então eu quis fazer a minha versão, porque é engraçado, como eu falei, né? Eu leio filosofia, mas também, por exemplo, né? Hoje à tarde eu estava lendo contos do Joyce, do Dublinenses, né? Mas eu também revi o Street Fighter com o Sonny Chiba, que eu encontrei um arquivo com legenda em inglês no YouTube, né? Pô, é um trashão, assim, mas é um trash fantástico, né? Então, eu acho que talvez, eu não sei, mas a literatura que eu faço, ela tenta unir essas duas pontas, né? Alguma coisa que é mais acadêmica, ou que é mais culta, ou que é mais filosófica, com as manifestações mais populares, né, da cultura. Fica evidente através do texto e das referências que você faz, né? Mas eu vou passar para a Thaís Oyama, que levantou a mão. Ela tem uma pergunta para você, Maicon. Thaís, por favor. É justamente sobre unir essas duas pontas, Adriano. Primeiro, eu queria falar que eu gostei muitíssimo e fiquei da fala do Maicon e fiquei com vontade de reler Casa Velha Night Club. Mas a pergunta era justamente sobre unir as duas pontas, porque como ele falou de um livro que já tem alguns anos, eu fiquei curiosa em saber sobre o livro mais recentemente publicado, que é de Namene, e que me parece faz justamente cumpre esse desafio de unir duas pontas. Queria saber como que ele misturou Camões com Kung Fu. E antes disso, eu quero só tecer um comentário. Eu e o Michael Tenfin, a gente treinou por muitos anos e treinamos arte marcial oriental, né? Chegamos a alguns níveis até consideráveis, e eu sempre desconfiei que ele treinava porque ele queria escrever uma história a respeito. Responda a Thaís, Michael. Pô, que legal. Ah, Thaís, né? Que bom que você está aqui e, né, está acompanhando, que eu e a Thaís, né, nós tivemos uma parceria, foi muito legal, que foi num blog, né? Eu fiz um blog no site da revista Veja entre 2017 e 2018, né? E eu escrevia, claro, a premissa, né, a proposta era escrever sobre literatura, mas eu sempre acabava colocando alguma coisa de política, né, em relação à literatura. E eu não entendo nada de política. E a Thaís entende tudo de política. Então, ela né, muito gentilmente, ela fazia uma espécie de uma edição, dava uma lida antes, que isso é uma coisa, assim, fundamental, né? Principalmente quando nós estamos num cenário, assim, tão tumultuado como é o nosso cenário, né, atualmente, né?
Então é muito bom ver a Thaís aqui acompanhando, né, e fazendo essa pergunta, né? Eu acho que a Dinamene seria a radicalização de alguma coisa que começou lá atrás, né? Então, por exemplo, é como eu falei, hoje eu me sinto mais tranquilo, me sinto mais à vontade. Então, por exemplo, aqui atrás, vocês estão vendo ali em cima, tem um pôster do Bruce Lee. Quando eu era mais novo, eu jamais ia entrar num vídeo com um negócio desse atrás de mim dessa maneira. Agora eu já faço questão até de ostentar, né? Ou é a segurança ou é a idade, né? As duas coisas também podem estar acontecendo, né? Então, por exemplo, aí eu escreveria uma história, um romance que tivesse diretamente uma menção a uma arte marcial, uma realidade chinesa e tal. Eu acho que não, no passado, né? Talvez porque faltava também conhecimento né, e leitura, né, e tal. E aí, quando eu descobri que o Camões ele tinha essa namorada chinesa, que também isso é um mito, provavelmente, né? Não se sabe exatamente, mas, né, há essa lenda, né, da Dinamene. E aí eu comecei a imaginar quem seria essa Dinamene, né? Quem seria essa Dinamene? Né? E eu pensei, porque a Dinamene, na lenda, ela é apenas uma mulher que morre afogada. Né? Ela não tem um perfil, ela não tem características psicológicas, ela não tem nada, né? E aí eu comecei a imaginar, poxa, ela poderia ser uma daquelas mulheres que lá já desde, né, séculos passados, né, que se destacavam pela habilidade nas artes marciais, né? Porque o esporte em geral, né, e a arte marcial em particular sempre foram formas de destaque feminino. Quer dizer, havia uma possibilidade de as mulheres se destacarem mesmo num ambiente que não era favorável a isso, né? E aí eu comecei a pesquisar e aí eu percebi que havia essa relação entre a língua portuguesa, que é o Camões, né, e o Kung Fu, né, ou seja, o Wushu, né, E aí eu vi também que havia outras coisas. Então, por exemplo, a grande tradição do romance europeu mais popular é o romance de capa e espada. Por exemplo, os Três Mosqueteiros, né, o Alexandre Dumas, né, o Conde de Monte Cristo e etc., que a tradição portuguesa também bebeu dessa vertente. Por exemplo, aquele o Alexandre Herculano, né, vários autores assim, né? E na Europa toda. E lá na China tem o Wuxia, né? Que é o romance de capa e espada chinês. Só que nós não conhecemos o Wuxia na sua forma literária. Pouquíssimos textos foram traduzidos, mas a gente conhece o Wuxia pelo cinema, né? Então, por exemplo, esse cinema que é feito em Hong Kong e Taiwan é um cinema assim, o cinema B, é o trash total, mas lá no meio você vai ter grandes filmes, né, que vão justamente emular o Wuxia, né, Wuxia Pian, né, não sei se eu pronuncio correto. E aí eu pensei, então, se existe esse encontro entre o Ocidente e o Oriente, entre a língua portuguesa e as artes marciais chinesas, porque a língua portuguesa, porque o Camões, o que foi o Camões? O Camões ele foi um esmerado praticante da língua portuguesa. Então ele conhecia tudo, ele conhecia todos os catis, todas as técnicas, todos os truques. Inclusive ele inventou muitos desses truques de linguagem que nós estamos utilizando até hoje. Só lembrando que Kung Fu significa tempo de habilidade, né? Para qualquer coisa. Para qualquer coisa, exatamente. Inclusive para a língua portuguesa. E a Dinamene, então, seria esse outro lado, né? Quer dizer, o Camões ele também vem dessa Europa que estava com esse problema da contra-reforma, os jesuítas na época, né? Estava muito pesado o negócio, e a Dinamene já vem essa coisa, o templo da deusa Amá, que é a grande deusa, né, de Macau, né, e tal.
Então, eu percebi em algum momento que essa história seria a união, né? A união de duas tradições poderosíssimas, né? E aí, ou seja, uma coisa que é tida mais como popular, né? O pop, o filme, né? No começo eu descrevia o que era Dinamene. Camões tropeça e cai num filme B de Kung Fu. Era assim que eu descrevia o livro, mas ninguém entendeu essa descrição. Mas por trás dessa descrição, que era uma brincadeira, tem justamente o encontro, né, de duas tradições culturais muito fortes, que a gente vê em tudo, na literatura, nos costumes, né, na cultura, né, em geral. Né? Então, foi isso, né? Foi isso que aconteceu. Então, está aqui a dica, né, para os nossos leitores, Dinamene, esse romance que saiu agora, em 2021, que vai fazer essa cultura, nessa costura, perdão, entre a cultura ocidental e a cultura oriental, entre Camões e Dinamene. Aproveitando, então, onde a gente consegue encontrar os exemplares desses livros e dos outros seus que já foram publicados? Olha, esses últimos livros, né, a Dinamene, a série Kisama, tem um livro infantil também chamado Filho do Capitão Trovão, esses aí né, estão por aí, as livrarias, né, os sites e tal. Os livros mais antigos já é um pouquinho mais complicado, porque esses livros já estão fora de catálogo, né? Alguns já esgotaram, né? Então, os livros mais antigos aí teria que, sei lá, talvez mandar um recado para o meu Instagram, alguma coisa assim, mas os mais recentes, eles estão bem distribuídos. Maravilha. Maicon, fala um pouquinho para a gente qual o seu próximo projeto literário. A gente sabe que a série Kisama, ela é prevista para ser uma trilogia, saiu Kisama 1 e 2, né? Se é o próximo é o Kisama ou se tem algum outro projeto entre eles aí. Legal. Assim, o Kisama, né, tem o desfecho da história, falta o desfecho do arco, né, da história principal, né, que esse desfecho deve ocorrer no Kisama 3, né, que é de volta ao Rio de Janeiro, daí em 1870, né. Mas assim, eu também estou fazendo, eu vou fazendo projetos intercalados, né. Então agora eu estou preparando duas séries que elas são infantis e, ao mesmo tempo, não são infantis, né? Eu trabalhei nessa e continuo trabalhando, né? Agora a gente está numa pausa, mas provavelmente a gente volta a produzir mais roteiros, né, para o Boris e Rufus, né? Quando eu estava estudando, né, literatura, eu sempre tentei também acompanhar um pouco a questão do cinema, o roteiro. Então, eu estudei roteiro, eu li muito livro sobre roteiro, escrevi muitos roteiros experimentais, fiz cursos, né? Teve uma época aí, 2013, 2014, 2015, que muitos desses gurus do roteiro americanos, eles vieram dar curso no Brasil, eu fiz alguns desses cursos, né, e tal. Até atualmente estou fazendo um curso online, né, com Robert McKee, que é o papa do roteiro, né, pelo menos aí para os americanos e tal. E quando eu pensava em roteiro, eu nunca pensei em animação, a série de animação, desenho animado. Eu sempre achei que isso era uma coisa menor, né? Né? É natural, eu acho, as pessoas, né? E aí eu recebi esse convite, né, do Bell Studio, na verdade, começou assim, eu comecei a ir lá no estúdio para fazer algumas palestras, assim, algumas formações para o pessoal de lá. Comecei a falar sobre o roteiro, falando sobre o roteiro, tal e tal e tal. E aí quando veio essa oportunidade para fazer a série, né, do Boris e Rufus, né? E aí eles perguntaram: você não gostaria então de ser o head writer, né? Seria o supervisor de roteiro, né? Eu falei: não, eu quero ser o supervisor de roteiro, mas eu também quero escrever alguns roteiros. E aí comecei e tal. E aí fui estudar e ver animação e série de animação. E o nosso formato ele é de 11 minutos.
Uhum. Então, ele é uma série de animação para o público ali de 8, 9, 10 anos, 11 talvez, e o formato é 11 minutos. Cada episódio tem que ter 11 minutos, Eu né? vou dizer que eu sou adulto e eu adoro a série, tá? Não, mas, pois é, mas aí é que tá. Essa é uma coisa que eu percebi. E aí eu descobri algumas séries que são obras de arte. Por exemplo, Apenas um Show é uma série Maravilhosa. muito boa, muito inteligente, né, e tal. Hora de Aventura, Muito né, boa. aí que eu percebi, né, vendo Hora de Aventura. Então, por exemplo, quando a gente recebeu lá o projeto do Boris e Rufus, né, eles tinham uma relação meio canalha, assim, um com o outro, assim, meio sacana, sabe? Tipo, um negócio meio, né? E aí eu cheguei e disse, não, peraí, esses dois, eles se amam, eles são amigos profundos, né? Só que isso nunca pode ser dito, isso tem que ser mostrado, principalmente no clímax, na hora da verdade, né? Na hora da, né, e tal. E isso ali foi uma coisa que eu acho que evoluiu bastante os personagens, né? E depois também uma decisão muito importante que foi tomada, né? Porque é uma equipe, né? Nós somos 5 roteiristas, mais o diretor que também participa, né? Opinando, né? Que é uma série de aventura e humor. Ela não é uma série de humor com aventura, é de aventura com humor. E aí isso muda tudo. Isso, sabe? Só essa percepção já muda tudo na maneira como você. E eu fui estudar, e eu percebi que num roteiro de 11 minutos você pode colocar sei lá, a temática de um romance. Né? Claro, tem que ser mais rápido e tal, mas é a temática de um romance. Quer dizer, é uma coisa realmente muito séria e que pode ser muito boa, porque antigamente a animação de 11 minutos ela era o sketch, tipo Tom e Jerry. Então você tinha um tema, aí você tinha sketches, deixava um maior para o final e aí acabava. Né? Não, isso mudou completamente. Hoje, um roteiro de 11 minutos, você tem um arco completo, né? Com clímax, tudo é como se fosse um filme de longa-metragem, só que mini, né? Reduzido, né? E tal. E aí eu aprendi muito com isso, aprendi muito mesmo. E aí o que eu fiz? Aí eu criei 2 séries de animação, só que, em vez de apresentar isso, de propor isso como animação, para fazer voz, porque é uma fortuna isso aí, né? Eu fiz assim, eu estou apresentando isso por escrito, ou seja, eu estou fazendo na linguagem literária, livro, né? Então, a primeira série, ela é Lutz e Gandalina, que é uma emulação das antigas novelas de cavalaria, né? Então, sabe, falei, todos os temas das novelas de cavalaria, o tema da identidade, a busca, você vestir a armadura só se você realmente pode, se você tem a nobreza suficiente para isso. Tudo isso tratado com humor, né? A demanda do Santo Graal, a busca, né, da salvação através de um objeto mágico, está tudo lá. Só que tudo tratado com humor, né? E tal. Então, essa é uma série que eu tô preparando. Tem até o boneco aqui, ó. Não, o boneco é um modelo, né? Eu tenho aqui as primeiras, tá preto e branco, né? Então esse aqui vai ser colorido, né? Então aqui são 2 páginas, né? Essa aqui é a Gandalina, então como a Joana d'Arc também, então é uma releitura de várias dessas histórias medievais, né? Aí muda aqui, ó, né? Ela tem que atravessar uma ponte para sair em busca, né, daquilo que ela realmente deseja, né? As ilustrações são do Rubens Belli também, né? Aqui, ó, né? Então texto e imagem, né? E então essa é uma série, Lutz e Gandalina, né? Eu tenho dois livros já prontos, né? Quantos vai ter? Eu não sei, sei lá, uns 10, quem sabe? Uns 20, quem sabe, né? Eu fico impressionado com o fôlego, né, de escritor que você tem e com o dinamismo que você imprime para a literatura. Realmente é fantástico. Assim. Que legal. E a outra série, daí, isso aqui é a proposta de ser uma série. Então, eu vou lançar esses 2 livros, né, primeiramente, e depois, com o tempo, né,
E aqui eu tenho a parceria do Rubens, né? O Rubens, ele é coautor imagético, então, né? Ou seja, é um projeto que ele compreende texto e imagem, né? Isso é. E a outra série se chama Hugo G. Hugo G é o personagem, e como essa aqui faz uma homenagem às novelas de cavalaria, o Hugo G já é uma homenagem às narrativas de ficção científica e fantasia. Então, os temas caros da ficção científica estão lá, tipo a realidade simulada, teletransporte, quer dizer, tudo isso, né? Só que, assim, tratado de uma maneira infantil, no bom sentido da palavra, né? Com humor, né? E tal. Como se fosse um episódio de 11 minutos, né? De animação, mas, né? Com uma linguagem literária a mais cuidadosa possível. Essa é a ideia do que eu tô fazendo agora. Hein? Maravilha, excelente. Tem muita coisa boa pela frente. Imagino que pela TV Cultura, boa parte dessas séries aí, e a gente vai estar aqui no aguardo. Legal. Bom, para finalizar, então, que dicas você daria para quem quer ser um escritor ou uma escritora? Eu tenho 3 dicas essenciais. 3 dicas, sim. Primeira dica é leia. Segunda dica, leia. E a terceira dica, leia. Então, tem que ler. Quanto mais você lê, mais, né? Sabe, é muito fácil você perceber não vou dizer um farsante, né? Digamos assim, alguém que, por exemplo, alguém que é despreparado, então, nas artes plásticas, né? Outro dia eu li uma notícia aí que não sei que museu aí pagou 400 mil, espero que não sejam 400 mil dólares, né? Por uma tela branca, né? O branco sobre o branco é uma coisa do princípio do século XX, Malevich, se eu não me engano, lá aquelas vanguardas, né, que tinham naquele momento, aquilo fazia sentido, né? Então, quer dizer, o artista que fez isso, ele está pelo menos 100 anos atrasado. Mas o pior, quem pagou por isso tá, e certamente quem pagou por isso não pagou do próprio bolso, porque senão não pagava, tá entendendo? Então tem essas coisas, né? Isso é muito fácil perceber no mundo das artes plásticas, né? Na literatura é um pouco mais complicado perceber isso, mas por isso que a leitura é importante, porque às vezes não, se você escreve e não tem muita leitura, tá, tudo bem, cada um faz o que quiser. Só que você corre o risco de achar que está inventando a roda, quando na verdade isso já foi feito, isso já foi feito lá atrás, né? Então a leitura ela é fundamental em todos os sentidos. Para quem E dependendo, escapa, né, a argúcia do leitor, o escritor pode até acabar sendo laureado e recebendo prêmios. É verdade. É bem interessante isso. Só antes de fechar, eu gostaria de dizer uma coisa que eu me lembrei para você, Michael Tenfin, que o grande poeta da língua portuguesa, não Camões, que também foi grande, mas Fernando Pessoa, quando escreveu Mensagem para um concurso de poesia, Mensagem, que é aí talvez o poema mais famoso ou significativo desse poeta, ficou em segundo lugar. Ficou em segundo lugar, né? E quem venceu aquele concurso hoje, mesmo nós que somos aí da literatura, não sabemos, ou seja, não ficou, né? Então, de repente, tem muito disso. O tempo presente, às vezes, nos reserva assim, alguns desagrados, mas a história trata, né? O legado trata de reparar, né, esses lapsos, né, do presente. Então, é isso que eu queria comentar aqui, porque realmente, lendo a sua obra, eu que tento entender um pouco de literatura, fico extasiado com a leitura. Legal. Então, é isso. Então, vamos aqui para o nosso desfecho.
Esse foi mais um encontro desta série de entrevistas com autores catarinenses. Acompanhe este e outros encontros através do Instagram Mediação LIC BC, Autores Catarinenses Contemporâneos. Um grande abraço e boa leitura.